Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nesse vídeo a gente vai fazer exercícios que relacionam área, volume, tanto de cone quanto de tronco de cone reto. Então vamos lá. Primeiro exercício. Um cone possui altura de 8 centímetros e diâmetro da base de 12 centímetros. Calcule o comprimento de sua geratriz. Esse exercício tem como objetivo a gente perceber uma relação muito importante, que em um cone reto, a altura e o nosso diâmetro formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, esse triângulo formado na tela, temos um ângulo de reto formado entre a altura e o nosso raio de 6 centímetros. Por que 6? Porque se o diâmetro vale 12 e o diâmetro é o dobro do raio, então o raio vale 6, certo? Então o que acontece nesse triângulo? A gente tem um triângulo retângulo em que os nossos catetos são os lados que vale 6, que é o nosso raio da base, e 8, que é a nossa altura. Ou seja, a nossa hipotenusa é a nossa geratriz. Então, em qualquer triângulo, na verdade, qualquer cone reto, a nossa altura, a nosso raio e a nossa geratriz formam um triângulo retângulo, em que a geratriz é a nossa hipotenusa, a altura e o raio são os nossos catetos. Então, nesse caso particular, a gente tem um triângulo retângulo em que o raio da base vale 6 e é um dos nossos catetos, e o outro cateto é a nossa altura, que vale 8. Consequentemente, através de Pitágoras, a gente descobre qual é o valor da geratriz, que é o que o exercício pede. Ou seja, como o diâmetro da base mede 12 centímetros, temos que o raio da base mede 6 centímetros. Temos, então, um triângulo retângulo de catetos de 6 e 8 centímetros. Aplicando o teorema de Pitágoras, podemos encontrar a geratriz G, onde G ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, G ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36, 64 mais 36 é 100, raiz de 100 é 10, portanto, a geratriz desse exercício vale 10 centímetros. Certo? Então, o que é importante desse exercício? Saber essa relação, que em um cone reto, a altura, o raio e a geratriz formam um triângulo retângulo em que a geratriz é a nossa hipotenusa e os catetos é a nossa altura e o nosso raio da base. Certo? Segundo exercício. Um cone reto tem 10 centímetros de altura e raio da base igual a 4 centímetros. Considerando π igual a 3,14, calcule primeiro a medida da sua geratriz, a área lateral e a área total. Então vamos lá. Primeiro, a medida da geratriz. Vai ser a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Por quê? Porque a gente sabe que a altura, o raio da base e a geratriz formam um triângulo retângulo, certo? Aqui a gente tem o valor de 2 catetos. Falta a gente descobrir o valor da nossa hipotenusa, que é a nossa geratriz. Com isso a gente calcula a área lateral e posteriormente a área total. Então, geratriz vai ser por Pitágoras, onde g ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 10 ao quadrado, 100 mais 16 é 116, raiz de 116 é aproximadamente 10,8. Ou seja, a geratriz desse cone reto vale aproximadamente 10,8 centímetros. Área lateral. Área lateral, a fórmula da área lateral é πrg. Ou seja, π vezes o raio da base vezes a nossa geratriz que a gente acabou de calcular. Ou seja, a área lateral vai ser 3,14 vezes 10,8 vezes 4. Ou seja, a área lateral vai ser 135,6 centímetros quadrados. Com isso, a gente tem a área lateral. A área total é o que? A soma da área lateral mais a área da base. Então a gente precisa calcular a área da base. A base é sempre um círculo e um cone. Então, a área de um círculo é πr ao quadrado. Sabendo o valor de r, a gente calcula a área dessa base. Então, a área da base vai ser πr ao quadrado, que vai ser igual a 3,14 vezes 4 ao quadrado, o que gera uma área da base de 50,24 centímetros quadrados. Com a área lateral e com a área da base, a gente soma os dois e a gente tem a área total. Então, a área total vai ser igual a 135,6 mais 50,24, o que gera uma área total de 185,84 centímetros quadrados. O que esse exercício pedia? Além da relação que a gente acabou de ver no primeiro exercício,
pedia para você saber calcular a área de um cone reto qualquer. Ou seja, lembrar como calcula a área lateral. A área da base já é consequência e a gente já sabe calcular há algum tempo, que é a área de um círculo. E lembrar que a área total sempre é a área lateral e a área da base dessa figura. Certo? Vamos para o terceiro exercício. Um cone reto tem 15 π centímetros quadrados de área lateral e 24 π centímetros quadrados de área total. Calcule o volume desse cone. Ok. No volume de um cone, a gente precisa saber a altura desse cone e o valor do raio desse cone. O que a gente não tem, certo? A gente tem apenas o valor da área lateral e da área total. Então a gente precisa achar uma relação que a gente consiga achar o valor dessas medidas, da altura e do raio. Como a gente vai fazer isso? Sendo AL a área lateral e AT a área total, temos que a gente sabe que a área lateral de um cone reto é πRG, ou seja, π vezes raio da base vezes a geratriz. Nesse caso, o πRG vai ser igual a 15π, pela informação dada no enunciado. Ou seja, cancelando o π de ambos os lados, a gente tem que RG é igual a 15. Ou seja, que a geratriz desse cone vai ser igual a 15 sobre o raio, certo? E a gente também sabe que pela área total, pelo que a gente acabou de ver no vídeo anterior, que a área total de um cone é π vezes raio vezes a soma da geratriz com o raio. Ou seja, que pelo enunciado, π vezes o raio vezes a soma da geratriz com o raio vai ser igual a 24π. Ou seja, a gente tem uma relação inicial que relaciona a geratriz com o raio e a outra é uma relação feita a partir da área total. A gente vai substituir a relação que a gente chegou na primeira na segunda e ver o que a gente acha. O que a gente vai acabar achando? O valor do raio. Por quê? Porque na de área total a gente tem duas incógnitas. E na primeira também, que são as mesmas incógnitas. Então a gente pega uma incógnita na primeira e só deixa uma outra incógnita, nesse caso raio. Então o que vai acontecer? π vezes r vezes a soma da geratriz mais o raio vai virar o quê? π vezes r vezes a soma de 15 sobre r mais r. Ou seja, nessa substituição a gente apenas deixa uma incógnita, que é o raio, que a gente precisa saber para posteriormente a gente calcular o volume. Que a gente chega que 15π vai ser mais πr ao quadrado vai ser igual a 24π. Fazendo essas contas, a gente chega que o valor do nosso raio, ou seja, o raio desse cone reto, vale 3. Ok, a gente calculou quanto vale o raio, mas a gente sabe quanto vale a altura para a gente calcular o volume? Não. Como a gente vai achar essa altura? Na primeira relação, a relação 1, vamos chamar assim, a gente sabe que a geratriz vai ser igual a 15 sobre R. Então, se a gente sabe o valor de R, a gente sabe o valor da geratriz. E em um cone reto, a gente tem um triângulo retângulo, que a gente já falou nos dois exercícios anteriores, que é um triângulo retângulo entre a geratriz, o raio e a altura, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse valor de raio na geratriz, saber o valor da geratriz, com o valor da geratriz e do raio, a gente, por Pitágoras, descobre o valor da altura. Então, G é igual a 15 sobre R, R é igual a 3, certo? R é igual a 3. Com isso, a gente se descobre que G é igual a 5 centímetros, certo? Com o valor de G e o valor de R, a gente descobre o valor de H. Então, G ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais R ao quadrado. Então, 5 ao quadrado vai ser igual a altura ao quadrado mais 3 ao quadrado. Com isso, a gente descobre que nossa altura desse cone é 4 centímetros. Com a altura e com o raio da base, a gente descobre o volume desse cone. Ou seja, o volume vai ser o quê? π vezes r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. O que vai gerar aqui π vezes 3 ao quadrado vezes 4 dividido tudo isso por 3. O que gera um volume de 12 π centímetros cúbicos. Aqui, esse exercício é interessante, que é esse relacionar a área
com volume, o que é uma coisa interessante. Então, a gente precisa relacionar o que eu preciso para calcular o volume, raio e altura, e criar relações que saia esses valores, certo? Então, pensar em todas as características do cone em que eu consigo gerar essas informações para eu conseguir finalmente calcular o que eu quero, certo? E além disso, se ele não te deu o valor do π, a aproximação de π que ele quer que você use, você não é obrigado a pegar um valor arbitrário que você acha. Você apenas pode deixar esse volume em função desse π, certo? Como foi o que aconteceu aqui, o volume vai ser igual a 12 π centímetros cúbicos, certo? Então, próximo e último exercício de hoje. Uma vasilha tem a forma de um tronco de cone. Qual o volume máximo de água que a vasilha pode conter em litros? Use π igual a 3,14. Então, nesse caso, eu sou obrigado a substituir o valor de π por 3,14. Então, o que a gente tem que perceber? A gente tem a figura dessa vasilha com formato de tronco de cone e ele dá algumas informações. Ele te dá o valor do raio da base, o raio menor, da base menor, o raio da base maior e a altura desse tronco. Ou seja, o raio da base menor é 20, o raio da base maior 40, a altura desse tronco é 30. Com essas informações e a fórmula do volume de um tronco de cone, a gente chega aqui. O volume é igual a altura vezes π vezes, parênteses, raio maior ao quadrado, mais multiplicação entre os raios, mais o raio menor ao quadrado, fecha parênteses, tudo isso dividido por 3. Substituindo pelos valores, a gente chega aqui, o volume com o π é igual a 28.000 π. Substituindo esse valor do π por 3,14, pedido pelo enunciado, a gente chega que o volume em centímetros cúbicos é 87.920 centímetros cúbicos. Só que a unidade final que ele pediu era em litros. Então a gente tem que transformar esses centímetros cúbicos em litro. O que a gente sabe? Que 1 centímetro cúbico é 1 milímetro. Consequentemente, 87.920 centímetros cúbicos vão ser 87.920 ml. Ok, achei a unidade ml, mas eu quero em litros. Eu sei que 1000 ml é 1 litro. Consequentemente, 87.920 ml vão ser 87,92 litros. Então, o volume em litros dessa vasilha com formato de tronco de cone vale 87,92 litros. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.